de mulher e há essa afinidade. Então, esse é o termo utilizado, cisgênero. E tudo isso diz respeito à identidade de gênero. A gente tem ainda a expressão de gênero. O que é a expressão de gênero? É o modo como eu me coloco no mundo, o modo como eu me apresento, o modo como eu me visto. Isso é a expressão de gênero. São coisas distintas da orientação sexual. A orientação sexual ela pode ser heterossexual, homossexual, pode ser bissexual e ainda um termo diferente, pansexual. O heterossexual é aquele que sente atração pelo gênero oposto ao dele. O homossexual é pelo mesmo gênero do dele. E o bissexual pelos os dois gêneros. E ainda o pansexual é aquele que sente atração por mais de um gênero. Pan vem do grego, que significa tudo ou todos. A gente tem ainda bom, são diversos termos, a gente foi atrás de conhecer pessoas e de conteúdo para aprender um pouco mais. E uma das pessoas que a gente conheceu foi a Jéssica. Ela nasceu em Fortaleza, mas ela já mora aqui em São José há 30 anos. E ela conta um pouquinho da história dela. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo. Ele tem 5 minutos. Porque você escolheu ser assim e dane-se o resto. Não foi assim. Eu escolhi ser assim. Eu nasci assim. Eu escolhi sim. Optei pelo cabelo grande, né? Agora tá curto que eu cortei. E de vestir como mulher, me maquiar, mas fora a escolha da sexualidade, não. Eu nasci assim. Quem queira acreditar, acredite. Não sei jogar bola, não sei soltar pipa, não sei subir em árvore, não sei pular muro, não sei fazer nada que homem faz. Nunca beijei uma mulher, não sei de nada de mulher. A não ser as coisas bonitas, eu tinha inveja do cabelo delas, que é de cabelo curto. Então, meu sonho era ter cabelo grande. Por exemplo, quando alguém falasse, me chama, eu, oi. E sabe, eu via as amigas que tinham cabelos grandes, faziam. Então, a minha história, desde a infância, foi assim. Nasci, sofri muito preconceito, né? Porque de escola eu entrava, não usava banheiro. Eu entrava na sala de aula às 7h15, 7h30 e saía meio-dia e meia, hora que eu ia para minha casa, porque eu tinha medo de usar o banheiro. Como eu ia usar o banheiro sendo diferente de todo mundo que eu conhecia, dos meninos diferentes, sempre eu escondi muitos anos de religiões, porque se alguém falasse para mim, então religião, lá vai mudar, eu já por aí eu frequentei. Foi assim, a adolescência também muito conturbada na questão sentimental. Eu nunca podia amar, falar que estava amando, porque eu comecei a falar com outro rapaz, com outro menino da mesma idade que eu, de 14, 12, 13 anos, que estava amando ele, sendo que ele não gostava de mim, gostava de meninas. E fui depois crescendo, fiz turbulências, tive depressões, também vários remédios, perdi uma irmã, e foi pior ainda, eu achei que a minha mãe não tinha pneumonia, porque eu era vergonha. E passou os anos, conheci umas amigas negras, e delas que me indicaram, eu já tinha 22 anos de idade, estava uma reunião de família, meus pais, falei, pedir desculpa, que uma família que eu não podia construir para eles, netos, uma nora, e me assumi. Hoje eu sou super realizada, porque eu me assumi, porque não foi escolha, porque os meus irmãos, graças a Deus, todos me aceitam numa boazinha X, porque eles me viram sempre assim, todo mundo me viram diferente, então eles sempre me aceitaram, me respeitam, as minhas sobrinhas me amam, eu amo elas, mas eu estou no ponto mesmo de vida, assim, a essência, a minha fonte, a minha inspiração de vencer, eu digo, vai a minha mãe. Sem ela, assim, acho que eu me estaria assim. E na questão hoje, dia de trabalho, além muito, eu tive o primeiro emprego de registro em carteira, eu tinha 35 anos, foi numa empresa que já está há 6 anos, fui super recebida pelos donos e pelos próprios clientes, também, graças a Deus, eu fui valorizada, reconhecida lá por eles. E agora estou dando essa entrevista aqui, fiquei muito feliz de ser convidada. Eu acho que a sociedade tem que mostrar um pouco mais esse lado do ser humano como sexual. Só que é uma sexualidade diferente, mas a gente tem que um espaço também para nós brilharmos, por mais que a gente já brilhe um pouco. E no trabalho eu acho muito importante, assim, das empresas abrir mais para nós travestis, né, ou transgêneros, transexuais, de mostrar que a gente tem pontualidade, que a gente tem um caráter,
nascemos assim ou escolhemos ser assim por algum motivo, que a gente não tem que ter um trabalho. Eu sou atendente numa doceria, bem famosa aqui em São Gito, há 6 anos. Sou formada no ensino médio completo, depois de muita luta, mas eu venci, consegui. E o meu sonho e objetivo de profissionalizar um dia, assim, ter uma profissão é de direito, pretendo ser advogada. É um valor que é muito alto. Eu não consegui bolsa, eu não consegui atingir notas também boas no Enem, porque eu já fiz Enem, então eu não consegui notas boas. E por isso passei em escolas públicas, o ensino não é tão bom. E a financeira mesmo, é o que mais me pede, né? A questão financeira. O meu sonho é comprar minha casa, que agora eu estou passando um momento muito difícil da vida, e de ter minha casa. Já sou realizada, assim, graças a Deus, no meu sonho, no meu trabalho, que é um dos meus maiores sonhos. Agora, o meu objetivo mesmo é minha casa, é minha cirurgia, que é um dos meus patamares. Assim, as empresas, lojas, o comércio em geral, trabalhos em geral, isso dá mais oportunidades. Para a gente provar que a gente também tem respeito, a gente também tem caráter, a gente também é honesto, a gente quer ter o nosso dia suado, honestamente, como todo mundo. Bom, a história da Jéssica é bastante tocante, né? E ela fala das diversas barreiras que ela enfrentou de preconceito, barreira de aceitação na escola, de aceitação social, de aceitação no mercado de trabalho. E eu gostaria de dizer que esses fatos são da história da Jéssica somente, mas infelizmente não. São barreiras que os transgêneros enfrentam no Brasil. A Karina Miranda vai falar um pouquinho para a gente. Olá pessoal, ótima noite. Eu gostaria de dividir com vocês um pouco da experiência de pessoas trans que a gente teve a oportunidade de conversar, de entrevistar, de coletar dados, né, relatos por meio de documentários, de pesquisas, e que a gente pôde observar que os conflitos, os desafios acontecem desde muito cedo, desde a infância, né? Às vezes num lar que não aceita, um lar violento, um lar de desprezo, isso não termina no lar, vai para o ambiente escolar, né? Infelizmente, sofre bullying, discriminação, muitas vezes até pelos colegas e até por professores, infelizmente. Também não acaba por aí, na vida adulta tem imensos desafios, e um deles é a conquista do primeiro emprego, do emprego formal, né? Como a Jéssica mesmo disse, ela conseguiu o primeiro emprego aos 35 anos, esse emprego formal, né? A maioria de nós com 35 anos já estávamos consolidados na nossa carreira, né? E, infelizmente, ela realizou o sonho de ter um emprego com carteira assinada, né? Na primeira fase, que a gente pode colocar, seria ali da infância, são diversos enfrentamentos. Nesses enfrentamentos tem a ansiedade, a depressão, o isolamento, dor psicológica, sentimento de inferioridade. Como a Jéssica mesmo disse, depressão, tomar remédio, acaba fazendo parte do cotidiano, né? Infelizmente, né? Devido à falta de aceitação, de diversos conflitos, é uma luta constante. E isso acaba se estendendo para o ambiente da família. Infelizmente, lares muito violentos. A gente conseguiu coletar dados no Disque 100. No Brasil ainda não tem dados específicos para pessoas trans, né? O que a gente encontrou foi da população LGBTI no geral, tá? Pelo Disque 100, que é um canal onde você pode utilizar para fazer qualquer tipo de denúncia que tenha contra discriminação ou violação dos direitos humanos. Qualquer um, tá, pode usar esse canal. Nesse canal, em 2014, foram registrados 1.792 agressões contra a população LGBTI. 1 em cada 6 desses crimes foi cometido por parentes das vítimas, né, dado significativo.
79 pelos pais, 74 por irmãos, 70 por companheiros, tios, cunhados, e 57 por outros familiares próximos. Né? E não para por aí. No ambiente escolar, na vida acadêmica, isso se estende. Tá? Sofre bullying, sofre preconceitos, discriminações. Dados que a gente tem também da Secretaria de Educação da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais, diz que 73% dos estudantes que não se declaram heterossexuais no Brasil já foram agredidos verbalmente na escola. E as agressões físicas ocorrem com 1 em cada 4 desses alunos. Dos 1.016 jovens ouvidos na pesquisa, 55% afirmaram ter ouvido comentários negativos a respeito de pessoas trans no ambiente escolar. E 45% disseram que já se sentiram inseguros devido à sua própria identidade e expressão de gênero. Ou seja, o ambiente que era para ser acolhedor, de aprendizado, de troca de experiências, é um ambiente hostil. E num ambiente tão hostil, tão violento, um dado muito significativo é a evasão escolar. E daí, quando chega na fase adulta, na fase do primeiro emprego, de se ingressar no mercado de trabalho, a escolaridade está o quê? Baixa. E daí dificulta a inserção desse profissional no mercado de trabalho. E muitas vezes até o que já tem preparação, tem uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, tem dificuldade devido ao preconceito e à discriminação. Então, assim, é um assunto muito importante, muito relevante. A gente tem que trazer à tona. Toda vez que a gente tem abertura numa instituição, a gente tem que falar, porque são dados assim, relevantes que a gente precisa mudar. Segundo o Neto Lucon, que é do blog LGBTI, a baixa empregabilidade das pessoas trans se deve às dificuldades que a família, a escola e a sociedade impõem. Ou seja, a sociedade não cria condições para a inserção dessa população no mercado de trabalho, seja trans ou seja LGBTI no geral. O próprio Neto, ele tenta publicar um livro que é Por um Lugar ao Sol, Travestis e Transsexuais no Mercado Formal de Trabalho, e não consegue essa publicação por rejeição das editoras. Ou seja, o assunto não é importante, não é relevante, né? E para explanar melhor esse assunto, que é a diversidade no mercado de trabalho, eu vou convidar a Fátima, que vai detalhar para vocês. Gente, muito obrigada, ótima noite. Boa noite, gente. Essa é uma realidade de diversos transgêneros e profissionais LGBTI que tem uma dificuldade muito grande de se inserir no mercado de trabalho. Como dado que a gente tem que apresentar, uma pesquisa que foi feita pela ANTRA, que é a Associação Nacional dos Travestis e Transsexuais, em suas diversas unidades pelo país, ela apontou que 90% das pessoas trans, em algum momento da sua vida, elas acabam partindo para a prostituição, por não conseguir se inserir no mercado de trabalho. Um outro dado que também foi apresentado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que conversou com 673 pessoas trans, tentou montar e conversar com esses profissionais, com essas pessoas, para montar um perfil das histórias pessoais e educacionais delas. E verificou que 75,5% dessas pessoas que se dizem empregadas, elas têm um vínculo empregatício precário. Desse vínculo empregatício, desse 75,5%, 60,5% são autônomos, 8,7% não têm registro em carteira e 6,3% são diaristas. E para piorar ainda mais esse dado estatístico, o tempo médio que essas pessoas ficam empregadas é de 9 meses. Em São Paulo, numa tentativa de inserir essas pessoas no mercado de trabalho, a Prefeitura da cidade de São Paulo criou um projeto chamado Transcidadania. É o Programa Transcidadania. O que é esse projeto? Ele foi implementado em 2015 e que tem a função de
fazer com que essas pessoas transexuais e travestis ganhem uma bolsa de estudo de R$ 982, e com essa bolsa eles possam continuar estudando e logo depois serem conduzidas e inseridas no mercado de trabalho. É uma iniciativa importante, mas ainda muito pequena para o número de profissionais e para o número de pessoas que precisavam desse incentivo. Para ajudar mais a divulgar e a promover os direitos LGBTI, foi criado em 2013 o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI, com o objetivo de aprimorar as práticas de gestão empresarial, agregar valor às marcas das empresas participantes, combater o homo, lesbo, transfobia e influenciar os meios empresarial e a sociedade para respeitar os direitos humanos LGBT. Atualmente, o Fórum tem 28 empresas, sendo todas elas multinacionais. Dentre elas, a gente destaca a DAO e a Atento, que ajudaram a gente a executar todo esse trabalho. Uma pesquisa feita por um instituto, o Center for Talent Innovation, uma instituição que atua no mundo inteiro que cuida, tem diversos assuntos, inclusive o tema LGBT, ela divulgou que no Brasil 61% dos profissionais que estão atuando no mercado de trabalho hoje, que já estão trabalhando, que tem sua profissão, conseguiu uma ascensão na sua carreira, 61% deles escondem a sua orientação sexual ou seu gênero, com medo de perder as conquistas que já tiveram ao longo da sua carreira. E muitas das vezes, esse medo, esse receio acontece já no momento da entrevista, no momento do recrutamento. Que os profissionais, eles geralmente têm medo de encontrar um recrutador preconceituoso que vai ser desrespeitoso por ele logo no início, quando ele chega para procurar uma vaga de emprego. Então, muitas das vezes, ele não passa nem do currículo. Então, o primeiro passo das empresas seria analisar como está sendo feito todo o processo seletivo dentro das empresas. Ao primeiro contato que o profissional, o colaborador vai ter com a sua empresa, com a sua cultura, com os valores que a empresa apresenta, é um momento de seleção. E como incluir esses profissionais LGBT dentro dos seus processos seletivos para que eles possam ser recebidos. Hoje, tem uma valorização muito grande de uma cultura altruísta e empática. Né? E a inclusão de maior diversidade melhora a visão de mercado das empresas. Então, além do impacto social, há ainda uma perspectiva mercadológica, que um estudo feito pelo site Alga Global mostrou que, no Brasil, o custo da homofobia é 405 bilhões de dólares. Melhorar o contato das empresas com esses profissionais, além de fazer com que eles conquistem espaço dentro das suas empresas, faz com que a empresa se reinvente e que ela seja mais atrativa para os profissionais jovens. Estão se inserindo no mercado de trabalho hoje. Né? Bom, como um dado que já é uma conquista, mas assim muito pequena, foi uma publicação que teve na VocSA em dezembro do ano passado, de 2017, que mostrou que houve um aumento de 300% em empresas que procuram esses tipos de profissionais. Onde eles conseguiram esses dados? De um site chamado Transempregos, que é uma agência de empregos voltada para pessoas trans, que é com a finalidade de incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Mas ainda assim, esse número é muito pequeno, porque em 2014, quando a agência foi criada, o número de empresas participantes eram 12 empresas. E no final do ano, 2017, eram 46. É um número pequeno, ainda tem muito para se crescer, para se incluir esses profissionais, mas já é um começo, a gente tem que considerar como uma vitória na conquista dessas pessoas. E é por isso que a gente está aqui reunido,
para conversar, para tentar entender como isso funciona, como as pessoas se sentem, e debater e criar um consenso de como a gente pode fazer para melhorar, para inserir esses profissionais no mercado de trabalho. Para dar continuidade à nossa conversa aqui, eu vou chamar novamente o professor Lincoln para a gente conduzir o debate. Muito obrigado pela gentileza, pelos dados, parabéns mais uma vez pela dedicação. Bom, para a gente poder começar então oficialmente aí a nossa conversa, a nossa roda de conversa e de aprendizados, eu vou chamar aqui primeiro a nossa aluna de pós-graduação em Gestão de Pessoas, Desenvolvimento Estratégico do Capital Humano, a Adriana Carpellani. Por favor, uma salva de palmas gentilmente a Adriana, por favor. Muito bem. A Adriana é a nossa aluna, ela vai nos ajudar a conduzir agora a nossa roda de conversa. Então eu vou deixar a Adriana chamar os nossos convidados e as nossas convidadas para a gente poder começar, tá bom? Obrigada, Lincoln. Boa noite. Gostaria de chamar o palco primeiro, né, a nossa primeira convidada, que ela é bacharel em de computadores. Ela já atuou em organismos multinacionais de tecnologia da informação e acabou saindo desse mercado depois da transição, que é a Amanda Gutierrez. Bom, nosso segundo convidado, ele está representando a empresa Dow, que já foi mencionada aqui hoje, né? Ele é especialista técnico em desenvolvimento da divisão de Industrial Solutions da Dow, que é o Eduardo Lima. A nossa terceira convidada é bacharel em computação científica. Ela se aposentou depois de 36 anos trabalhando no DCPA, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial aqui de São José dos Campos, que é a minha Alessandra Consigliere. Bom, a nossa próxima candidata, ela é mestranda em Gestão de Pessoas pela Faculdade de Economia e Administração da USP. Ela também se formou em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, com ênfase em estudos de gênero, que é a Maria Carolina Badi. Muito bem, então estamos todos aqui, prontos para começarmos essa conversa interessantíssima, cheia de aprendizados, de oportunidades para sairmos daqui um pouco melhor do que entramos. Então, acho que para a gente poder começar, vale aí cada um se apresentar, contar um pouco da sua trajetória, da sua experiência profissional, e aí depois a gente segue para algumas perguntas para que vocês possam compartilhar um pouco de posicionamento, da opinião, da vivência, da experiência de vocês, tá bom? Então a gente pode seguir nessa ordem, e aí a gente termina lá depois a Adriana, já seguindo na primeira pergunta, tá bom, Adriana? Bom, gente, boa noite. Como a Adriana já me apresentou, eu sou a doutora Maria Carolina, eu sou administradora, eu faço mestrado em administração na USP, e o meu foco de estudos desde o meu trabalho de conclusão de curso são pessoas transgêneras e mercado de trabalho. Então, no meu trabalho de conclusão eu estudei história de pessoas transgêneras que trabalham em empresas, e agora no mestrado eu pretendo estudar a carreira de pessoas transgêneras. Ainda não sei se pessoas que trabalham em empresas ou, enfim, eu estou no processo de decidir a respeito disso. Boa noite, como já foi dito, eu sou formado em computação científica, minha área é ciências, e fiquei trabalhando por 36 anos no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, primeiramente como desenhista projetista, fazia parte da equipe do ULS que
infelizmente, sofreu um sério acidente em 2003, onde faleceram 21 amigos e companheiros meus. E há 3 anos é que eu transicionei. Tenho agora 59, 60, em setembro eu faço 60 anos. Enfim, é uma situação sui generis, porque a maior parte das pessoas assumem a sua expressão de gênero, que é o meu caso, já logo cedo. Eu nunca pude fazer isso, porque se você voltar isso há 50 anos atrás, isso era simplesmente inviável. A cultura e a intolerância daquela época era simplesmente impossível de se transicionar. Então, quando eu consegui assumir a minha verdade, não faz muito tempo. Ou seja, a Lilian, ela é nova, ela tem 3 anos só. Boa noite, meu nome é Eduardo. Estou representando hoje aqui a empresa da Alquímica. Vocês conseguem me ouvir? Estou representando a da Alquímica. Eu sou químico, é uma empresa química, multinacional americana. Eu sou bacharel em Química, mestre em Química. Trabalho há 10 anos na companhia. Eu represento uma das redes de contatos que eles chamam, que é o GLAD, que representa o grupo LGBTI+. E estou representando um pouquinho aqui o que a DAO, o que a empresa considera como uma boa prática, não só pelo aspecto do LGBTI+, mas também pela parte dos afrodescendentes, pela parte das mulheres, pela parte do que eles chamam de rede de contato, que é a busca por igualdade, por uma condição mais igualitária. Então, assim, primeiro queria agradecer a todos pela presença, acho que pela maturidade de estar encarando isso que, assim, é um fato da vida, ou a sua orientação que você tem. Só para esclarecer, assim, eu acho legal falar entre os grupos. Eu sou homem, gay, e é dentro dessa orientação que eu me reconheço. Também não foi, eu tenho 35 anos, também não foi, eu não venho de uma geração que era tão aceitável, tão aberto, como talvez as novas gerações de hoje tenham, mas de qualquer forma eu acho que foi um período, comparado a você, um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais amigável, que tem uma geração mais complexa e uma geração que já vem com um pouquinho, como é que eu vou falar, é difícil falar, mente aberta, talvez venha totalmente esclarecido, um entendimento maior. Então basicamente é isso. Queria passar para a próxima. Eu falo muito, desculpa. Meu nome é Amanda, eu tenho 35 anos, eu sou formada em redes de computadores e sempre atuei nessa área. E há 2 anos e meio, quase 2 anos e meio, a Amanda nasceu também. Com a transição, eu fui excluída do mercado de trabalho, então é uma realidade. Eu vivo que a gente está debatendo aqui hoje. As empresas, elas têm muito problema hoje em dia para contratar uma transexual. E por isso que estou aqui. Espero que seja a pergunta de preocupações. Obrigada, Amanda. Com certeza vai ser. Mas pegando um gancho até no que você falou aqui da gente, o que os nossos colegas já comentaram um pouquinho na apresentação inicial, eu queria ouvir de vocês, acho que posso comentar até com você mesmo, né, que está por vir de falar dessa experiência, se a gente fosse elencar quais são as maiores dificuldades hoje enfrentadas pelos profissionais, né, transgêneros, pansexuais, travestis no mercado de trabalho, quais são os maiores preconceitos, as principais barreiras, né, ou as barreiras iniciais? Eu acho que a primeira, se a gente fosse montar um top 5, um top 10 aqui, a primeira sempre está vinculada com o uso do banheiro. Então, as empresas se preocupam muito com qual banheiro a transexual vai, ou transexual, no caso, o homem masculino, qual banheiro a transexual vai utilizar. Então, eu havia comentado um pouco mais cedo sobre o processo seletivo que eu estava trabalhando. E aí, uma das perguntas do processo seletivo era se a gente teria problema em usar um banheiro apartado, quer dizer, não poderia ser nem masculino nem feminino, seria um banheiro só para transexual. E, óbvio que não, se a gente está tentando uma vaga, a gente não, tudo bem, ok, mas a gente vê que as empresas ainda têm muita coisa para desmistificar ainda nessa área da transexualidade, né?
E uma delas, a primeira, eu acho que o top 5 aí é o uso do banheiro. Olha, a minha preocupação maior quando vou no banheiro é ir no banheiro, né? Quem está do meu lado. Eu não posso dizer que é na parte de trans, mas geralmente eu não tenho essa preocupação. Eu tenho um objetivo, eu vou e vou embora do banheiro. Você pode dizer melhor. Bom, eu acho que a principal restrição, o banheiro é apenas um reflexo dessa restrição. A restrição é a falta de informação. Eu acho que a ignorância faz com que as pessoas se incomodem com o problema do banheiro. Então, isso é uma decorrência de um princípio cultural, de uma ideia, de um consciente coletivo que todos compartilham, que o homem é homem, a mulher é mulher, então ele não deve nunca adentrar uma área do outro. Isso que é o principal motivo, essa é a maior dificuldade que se encontra. O banheiro e outras consequências, isso são reflexo dessa falta de informação. Então, eu reitero totalmente o que a Lilian e a Amanda falaram. O que eu percebi na minha pesquisa é muito forte a questão da ignorância, das pessoas realmente não saberem o que é uma pessoa trans. Ainda que a gente estava comentando, né, Amanda? Eu acho que desde que eu comecei a fazer a minha pesquisa 6 anos atrás menos, acho que uns 4, tem se falado muito mais a respeito de pessoas trans. Então, não sei quem viu a novela das 8 que tinha um personagem trans, né? Então isso tem aparecido. Mas ainda assim, as empresas penam bastante e fica muito a encargo da própria pessoa trans explicar para a empresa o que é uma pessoa trans, explicar qual banheiro ela vai usar, explicar como ela quer ser tratada e mudar toda a burocracia. Então, as outras dificuldades, como o banheiro, o uso do nome pelo qual a pessoa gostaria de ser chamada, né, que a gente chama de nome social também. Então, são essas coisas que são recorrentes. Bom, o que a gente pode perceber aqui com a apresentação que os alunos trouxeram, com os dados e com as informações que vocês estão passando, é que esse é um tema que ainda suscita discussões em 2 aspectos. Uma do ponto de vista social, que vocês relataram, cada um de vocês na fala, e o outro que eu quero trazer aqui, que não é menos importante, mas que é do aspecto acadêmico, né? Porque nós vimos na apresentação dos alunos que ainda não só um preconceito, uma falta de informação, principalmente quando a gente leva isso para o universo escolar, né? Então ainda há uma dificuldade muito grande. Eu também venho de uma educação que homem não chora, venho de uma educação que se eu voltasse para casa chorando e apanhando meu pai, o dobro do que eu apanhei na escola, então apanhar 2 vezes, e a sentada do meu pai é um negócio feio, né, forte. E a gente foi engolindo ao longo da nossa história toda essa dificuldade de saber lidar com as particularidades das diferenças. Eu tenho uma prima na minha família, um primo, a vida inteira, o nome dele foi Wellington, e um dia ele se identificou como sendo Samantha e passou por um processo de mudança de gênero. E eu me lembro perfeitamente quando isso foi comentado numa roda de família, as risadas, né, o preconceito inserido ali entre os primos, entre a minha própria família, entre a própria família dele, e não aceitar aquela condição exposta por ela, né? Obviamente que para nós que somos da família é muito difícil, porque a vida inteira eu enxerguei, eu vi como Wellington, e de repente, não, é Samantha, e assim que ela se reconhece. Então, eu me recordo que todas as vezes que eu a encontro, 1 vez, 2 vezes por ano, ela é de São Paulo, a minha preocupação é sempre tratá-la da forma como ela gostaria de ser tratada. Eu me lembro uma vez que eu perguntei, porque eu estava cheio de dedos, por não querer errar, não querer ser indelicado, e ela falou: imagina, primo, eu sempre vou ser aquilo que você quiser que eu seja, assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas é claro que dói quando a gente olha para as pessoas que nós crescemos dentro da família e não observamos esse mesmo cuidado no tratamento. Então eu digo que isso é algo que toca a minha história pessoal. Vocês disseram que o banheiro é uma das grandes questões a serem superadas, o que aparentemente é uma coisa normal para talvez a maioria de nós que queiramos ir. Eu olho isso para dentro da FAP. Eu estou dentro de uma instituição em que a gente está trazendo um tema e que a gente quer discutir isso. Então,
queremos ter alunos trans aqui e que não haja nenhum tipo de diferença. Mas quando você fala do banheiro e a gente olha para o mundo organizacional, essa é só uma barreira de várias outras que existem. Eu queria que vocês comentassem conosco, além dessa barreira que é tão impactante, quais são as outras que muitas vezes, para quem não é transgênero, transexual, travesti, pode parecer uma coisa simples, mas que dentro da perspectiva de vocês é algo que nós podemos aprender, melhorar e tentar trabalhar por uma igualdade maior. Bem, eu acredito que no momento que eu passei na transição, eu fui excluída através de um chamado preconceito indireto. O que é o preconceito indireto? O preconceito indireto é que onde nós temos que pagar uma missão, conforme se fala no meio militar, no jargão. Então nós temos, por exemplo, algumas missões que precisam ser feitas e você recebe por isso. Então ajuda de custo, onde você vai custear a sua própria comida ou a sua própria estadia. O que acontecia no meu caso? Depois que eu transicionei, eu passei a não ser mais escaladas em missões. Essas missões iriam ajudar, porque impacta de forma positiva, você se integra melhor no ambiente de trabalho e você é excluída. Agora, eu não culpo o CTA por causa disso. Eu compreendo a situação porque é uma situação muito delicada. Eles vão colocar um transexual representando a instituição, uma organização militar respeitada, e eles podem encontrar uma certa barreira com relação a esse tipo de penetração. Essa penetração tem que ser feita à medida em que as pessoas aceitem. Se houver barreiras, a própria instituição procura me resguardar e a própria instituição também se resguardar de expor esse tipo de situação. Então eu fui, diversas vezes, eu sofri esse preconceito indireto exatamente em função de não colocarem uma transexual para ser representando a instituição em viagens e outras atividades fora do CTA. Bom, uma coisa que eu queria comentar em relação a uma diferença acho que existente entre o CTA e hoje, a empresa que hoje eu venho representar, mas acho que muito além disso, a cultura que ela representa, as boas práticas. Acho que isso é uma das coisas que eu gostaria de dividir. Quando você fala de estar numa situação igualitária, realmente é uma das principais bases da luta que a empresa Dow Química é a maior multinacional americana, a segunda maior empresa química do mundo, e junto com todo esse respaldo que ela tem, uma das ideias é ser um exemplo para o mercado. Então, quando você fala de uma empresa tão representativa, a ideia é que você crie boas práticas e essas boas práticas passem a se tornar um exemplo e esse exemplo a ser seguido. Então, essas boas práticas de você, se você tem um contrato de união estável e você se reconhece como gay, lésbica, independente da sua orientação, você dá o direito ao convênio médico, por exemplo. A ideia de você ter igualdade de salários com pessoas que têm o mesmo nível de graduação, pós-graduação ou especialização é uma das lutas também. Então, a ideia de existir as redes é para não deixar esse assunto esquecido e não seguir de maneira mais igualitária. Então, assim, uma das redes mais fortes existentes dentro da Dow, globalmente no mundo, é a parte de LGBTI+. E uma das questões interessantes que foi colocada aqui, eu queria voltar um pouquinho, é a questão de banheiro. Eu, honestamente, nas discussões dentro da Dow, nunca chegamos nesse ponto. É interessante isso, porque não foi pensado. Talvez a empresa já esteja pensando em outros níveis. E é legal isso, porque eu acho que é uma maturidade. Porque dentro das discussões que nós temos, na verdade, nunca foi colocado esse ponto. Ou pelo menos até o momento onde eu ingressei, onde eu comecei a ser mais militante dentro dessa rede, não foi comentado isso. O comentário é: você ter um nível de carreira, o seu escalonamento de carreira, ser igual a de outras pessoas, uma vez que você tenha graduação compatível, que você tenha os mesmos direitos, que às vezes até indo um pouquinho além da lei, ela pode atribuir, é o que se é comentado. Como dividir as boas práticas, encontrar empresas parceiras, como ser um exemplo de mercado. Eu
acho que assim, e outro tema, não é fácil você encontrar profissionais no mercado trans. Então, isso é uma busca, existe uma empresa parceira da DAO que trabalha com isso, com esse engajamento de pessoas trans, não só pelo aspecto de empregabilidade, mas pelo todo aspecto de suporte psicológico, que é muito importante também quando você vai para esse lado. Vamos dizer assim, a gente ainda está numa fase de evolução da sociedade. Então, assim, criar também todo esse suporte é uma das ideias. Eu acho que assim, é mais dividir um pouquinho do que a DAO considera como política correta. Eu falo a DAO considera, porque a verdade pode estar direcionada, você entende como verdade, e uma outra empresa não. Então, dos princípios que se segue lá é que se você não concorda com a política, você está fora da política da empresa e você tem toda a liberdade do mundo de procurar empresas, corporações que estejam mais alinhadas com a sua linha de pensamento. Então, assim, só para dividir um pouquinho o que eu acho que é uma boa prática, uma experiência, uma empresa que conseguiu avançar muito, não só pela empresa, mas pela contribuição dos funcionários que são engajados nisso. Eu acho que eu gostaria de mencionar um pouquinho essas boas práticas. Um outro ponto para a gente pegar de tecnologia e informação, todas as empresas existe um sistema, né, que a partir do momento que você é contratada, você vai ser imputada naquele sistema e a partir dali vai gerar um número de matrícula, vai gerar um login para você logar na rede, ou um ID para você poder passar numa porta, enfim. Isso, como é tudo vinculado com os seus documentos, nenhuma empresa tem essa flexibilidade de você poder ser contratada como X e ter um nome fantasia, um nome social, que é como você se identifica. Então, um grande problema também, né, que seria do top 5, o segundo, seria o nome social. As empresas, às vezes, contratam transexuais, mas por não existir nem no sistema do RH, nem no sistema que vai estar coligado com os outros sistemas para gerar login ou passagem por porta, enfim, acesso a sistemas, como ele não tem uma opção onde você tenha um campo para colocar um nome social, então mesmo você sendo contratada, você vai ser obrigada a ser chamada pelo seu nome de batismo, o que para nós transexuais é um transtorno, porque você vê uma mulher e começar a chamar ela de, por exemplo, João, né, não condiz com o que você está vendo. E eu acho que esse também é uma grande dificuldade, né, porque em nenhum momento foi pensado isso. A partir do momento em que você entrega a sua carteira de trabalho, os seus documentos ali, para quem ainda não fez a retificação dos documentos, né? Não é mais o meu caso, graças a Deus. Mas aí você entrega a carteira de trabalho, você tem um nome masculino, e aí, tipo, tudo dentro da empresa você vai ter que usar aquele nome, aquele login, aquela senha para poder passar na porta. Tudo vai aparecer o seu cartão de ponto, vai vir tudo com aquele nome que não condiz com o que você é. Então, o nome social dentro das empresas que tem essa flexibilidade para trans também é muito importante. Deixa eu colocar um comentário à parte aqui. Nisso aí, os militares inovaram. Eu, apesar de não ter tido ainda o meu nome definitivo, ainda está em processo judicial, toda a minha documentação estava baseada no meu nome social. Ou seja, o meu crachá, o meu ponto, porque toda a documentação, o meu e-mail funcional, todo ele estava baseado no meu nome social. Isso foi uma coisa muito legal, porque somente o meu nome de batismo, de registro, constava somente no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão só, de forma uniforme. Porque dentro da aeronáutica era a linha e acabou. Legal, bacana. Voltando um pouco para as empresas, né, a gente sabe que o não preconceito, né, é uma obrigação de qualquer instituição, de qualquer organização, mas a diversidade, ela também é uma vantagem. O conceito de diversidade hoje é muito trabalhado na cultura das empresas, né? Então, as empresas dizem que incentivam a diversidade, incentivam o pensamento divergente, porque isso traz inovação, né? Então, eu queria que você
quais são as vantagens também da diversidade cada vez maior dentro das organizações. Isso inclui, sim, o público LGBTI+. Eu queria comentar um pouquinho isso. É um dos aspectos que é muito comentado dentro do mundo corporativo. Existe uma série de pesquisas que dizem o seguinte: diversidade, ela traz produtividade diretamente. Então, quando a gente fala de diversidade, incluindo esse grupo, incluindo a parte dos transexuais, eu acho que assim, é completamente factível, uma vez que você não trabalha numa empresa que é filantrópica, você procurar meios para você trazer mais lucratividade para a empresa. Então, indo além de todo um pensamento que muitas empresas corporativas hoje já adotam e assumem como correto, a diversidade, de maneira geral, ela traz sim lucratividade para a empresa, até porque você ter pensamentos críticos, pensamentos livres dentro de uma corporação, isso é muito importante para a criatividade de qualquer tipo de inovação. Acho que um exemplo muito bom que se comenta dentro da empresa, dentro da DAO, é o seguinte: quando você, por exemplo, é gay e você não é assumidamente gay, e você vai viajar, passar um feriado fora, quando você volta e você foi com o seu marido, com o seu namorado, com o seu parceiro, não importa qual a denominação que você dá, se você não é uma pessoa assumida, se você não é, já tem isso posicionado para a sociedade, você vai gastar uma energia muito grande dentro de um ambiente que você não precisa gastar. Afinal de contas, até você inventar que você saiu, foi viajar com a sua prima, com a sua irmã, isso gasta uma energia impressionante que você poderia direcionar para o seu trabalho e acaba sendo um aspecto que você não está direcionando. Então, a própria liberdade de expressão de você falar assim: não, esse final de semana eu fui comer, não sei, no chalezinho com meu namorado. Não existe nenhum tipo de barreira com relação a isso. Mas é claro que é um tema de maturidade, e uma das coisas que eu acho que é legal comentar aqui é em relação à questão da pergunta. Se você tem dúvida em relação a uma pessoa, não pergunte. Não pergunte. Não pergunte. Porque a pessoa, o relacionamento é uma construção diária. A pessoa se ela não abriu isso para a sociedade, é porque ela não quer abrir. Então, perguntar pode ser invasivo demais. Então, se você construiu uma relação com a pessoa, eu falo, eu, Eduardo, como uma pessoa que tem uns pensamentos críticos em relação a uma série de coisas. Se eu me sinto à vontade dentro de um ambiente, que não é o caso, que para mim isso é aberto, se eu estou vindo aqui falar para todos vocês o que eu sou, realmente não seria a dificuldade que eu teria dentro de uma empresa. Mas se a pessoa não tem essa abertura, espere, construa um relacionamento. O dia que a pessoa se sentir à vontade, por mais que seja claro, tá, detectável, seja como for, se a pessoa não te der essa liberdade, ou se ela não comentar, não pergunte. Eu não sei o que vocês têm. Desculpa colocar esse ponto aqui a mais, eu não sei se estava nas perguntas, mas eu acho muito interessante, porque às vezes as pessoas acham que perguntando elas vão estar sendo amigáveis, mas não, isso tem que ser proativo de cada um. Então, mesmo que a pessoa seja claramente gay, porque ela tem um gestual que você considera gay, não pergunte. Não faz parte, no caso assim, é uma liberdade que talvez você não tenha naquele momento. A pessoa vai te contar. Não sei se vocês têm alguma coisa a comentar em relação a isso. Sobre essa questão da pergunta, uma das pessoas com quem eu conversei na minha pesquisa, um homem trans, antes dele entrar na empresa que ele estava trabalhando, ele conversou com o RH, né, falou que ele era trans, e daí o RH falou para a empresa, né, vai entrar um homem trans. E daí as pessoas começaram a confabular quem seria, e obviamente elas chegaram na conclusão errada, ou seja, elas acharam que o homem trans era outra pessoa e não ele. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com essas suposições, né. Sobre a pergunta, né, original, sobre a questão das empresas. Eu trabalhei um tempo num projeto de prestar consultoria para empresas, é uma consultoria de educação mesmo, educação a respeito de questões LGBT, chamada Sexbox. E a gente dizia sempre que quem vê cara não vê talento. Então, acho que essa é uma grande questão. Assim. Então, as empresas
elas acabam, com a população LGBT e mais, enfim, né, quando discriminam pessoas por causa da sua orientação sexual e da sua identidade de gênero, que são coisas que não têm absolutamente nada a ver com a competência profissional, as empresas, na verdade, podem estar perdendo grandes talentos. E não só em pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, a gente também tem que lembrar que as pessoas transgêneras estão nas empresas. Elas estão lá, abertamente, ou se descobrindo, ou transicionando, e muitas vezes a empresa demite uma pessoa trans, que transicionou dentro da empresa, que se assumiu, e ela perde um profissional excelente, porque ela não consegue estar aquela pessoa lá dentro mais. Então isso é com certeza uma perda para a empresa, né? Deixa eu colocar um comentário aqui. Eu sempre fui uma pessoa que sempre me observei. Então, o autoconhecimento é fundamental para todo mundo. Não é só a pessoa que transicionou, mas também as pessoas no geral. Então, o autoconhecimento leva você à sua total potencialidade. E durante uma análise, eu pude perceber que a minha criatividade, depois que eu transicionei, aumentou muito. Tá? Por quê? Porque agora eu tinha uma forma de pensar muito mais autêntica, ela não existia limitações. As limitações que existiam eram barreiras que eram impostas a mim mesma por mim mesmo. Uma vez que essas barreiras caíram, nunca tive um período tão criativo. Agora, falando em recursos humanos, não sei se vocês já ouviram falar de Alan Turing. Alan Turing foi um inglês que simplesmente quebrou o código da máquina Enigma alemã na Segunda Guerra Mundial. Ele era gay. E nunca os médicos foram puros, nunca a sociedade inglesa deu os méritos que ele mereceu. Ele salvou uma quantidade enorme. Todo mundo conhece Schindler por causa das atividades humanistas que ele fez junto aos judeus e tudo mais. Mas ninguém ouviu falar de Alan Turing. Alan Turing foi um grande matemático formado em Cambridge. E ele, por ordem de Winston Churchill, em Bletchley Park, na Inglaterra, conseguiu quebrar a máquina Enigma, coisa que era simplesmente impossível, ninguém conseguiu. Era necessário dias e dias de cálculo e de muita concentração até ele ter obtido esse feito. Com isso, ele sabia de todos os movimentos dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial e passava para o alto comando inglês. E lá foram salvos milhões de toneladas de equipamentos, de vidas. E, nossa, foi uma coisa que ninguém sabe avaliar bem ao certo, porque todos os feitos de Turing foram simplesmente ocultados. Tá? Ele foi um gênio. Como ele morreu? Ele foi preso depois disso, porque a homossexualidade na Inglaterra era considerada um ato imoral. E ele simplesmente se suicidou na década de 50. Tamanho isolamento e sofrimento que foi imposto, não só pela sociedade, como também pela própria família. Bom, é um luto diferente, mas eu vou tocar nesse assunto, né? Conversando com um dos professores aqui da FAAP, que tinha já tido a experiência de trabalhar com uma profissional trans, ele comentou, ele fez um comentário interessante, ele já estava esperando, né? Ele falou assim, olha, Adriana, eu lembro de como foi, a gente aceitou super bem, nosso trabalho mudou, nada não tinha por que mudar, né? Mas eu vou te confessar que aqui no nosso grupo, na área, a gente passou por um momento de luto. Né? A gente passou por um momento de luto que a gente até não sabia como lidar com isso, para as pessoas não pensarem que era uma não aceitação, mas que é humano, né? Que a gente conviveu décadas com uma pessoa, de repente a pessoa mudou, nós aceitamos, ok. Mas assim, nas palavras dele, né? A gente perdeu um camarada aqui da área, né? A gente perdeu o companheiro ali. Então, para a gente também foi difícil entender, passar por esse processo de uma maneira positiva, que não fosse vista como um preconceito, né? E lidar com isso é uma coisa que marcou, né? Ficou marcado para ele e, segundo ele, ficou marcado também na equipe, né? Nas pessoas que viviam naquela situação. Então, eu queria saber de vocês, podem ser experiências pessoais ou mesmo da empresa, né? Como as pessoas são preparadas para isso, né? Para essa convivência, para presenciar essa fase, essa transição. O que as empresas fazem ou poderiam fazer até para lidar
essa situação? Bom, assim, o aspecto que eu enxergo disso é realmente parte do que estamos fazendo aqui. É dividir informação, dividir experiência. É a melhor forma de você, talvez, trabalhar, você posicionar as pessoas. Você estava falando, me veio na cabeça o seguinte: se você é um deficiente visual e você tem 0% de visão, talvez esse luto não exista. Porque a referência que você tem de enxergar a pessoa seja por outros sentidos. E assim, na grande maioria das pessoas temos uma quantidade muito pequena de deficientes visuais. Será que os deficientes visuais iam ver esse aspecto de luto? Nós vemos porque você cria uma imagem, uma relação. Eu comentei com as meninas aqui um pouco antes, é como você enxergar o Rio de Janeiro sem o Corcovado ou o Pão de Açúcar. Ele continua sendo o Rio de Janeiro. A posição geográfica dele, tudo é a mesma coisa, mas você vai entender ele por um outro aspecto visual. Então, assim, não sei, uma psicóloga que me acompanhou por um tempo, quando eu saí do armário, acho que a palavra mais fácil de sair, ela comentou em relação a isso para mim. Talvez você tenha que esperar o período de luto dos seus pais, principalmente, porque eles te criaram como um menininho, eles entenderam que você, não que eu não seja, continuo me reconhecendo como homem, mas eles já não tinham mais como ter a visão de que um homem que cresceria, teria uma esposa, teria filhos. Eles tiveram um período de luto para entendimento, resguardo, entendimento de um novo momento da minha vida que para eles não era claro para mim. Eu falo, eu não sei, assim, do público aqui, eu comentei, quem aqui um dia decidiu, eu sou heterossexual? Em que dia você decidiu, caso você seja? A pergunta é, caso você seja heterossexual, em que dia que você decidiu? No mesmo dia que eu decidi ser homossexual. Então, assim, às vezes não se trata exatamente de uma decisão, mas se trata de uma característica que você nasce. E você, por conta da sociedade, você muda de comportamento, diz uma coisa, sei lá. Existem uma série de comportamentos que você pode ter em relação a isso para você. Vivemos em sociedade, vivemos em bando. Então, às vezes, para você se adaptar, o que não é correto, você adota uma cultura ou outra. Mas, no caso, eu acho que assim, interessante, porque eu falei assim, se você tem algum amigo que transiciona, e ele casualmente seja deficiente visual, provavelmente ele não vai se dar conta, não vai ter esse período de luto. É a referência visual, o resto de todos os sentidos. A pele vai continuar a mesma, a voz vai continuar a mesma, enfim, os sentidos vão ser outros. Não sei se vocês queriam comentar, acho que vocês queriam. É interessante, realmente. Depois que eu transicionei, simplesmente perdi todos os meus amigos. Ninguém mais que conhecia a pessoa que eu era. De certa forma, isso é bastante impactante para os dois lados. Tanto para, por exemplo, os colegas que a gente tem no serviço, que não conseguem mais enxergar em você aquela pessoa, como se aquela pessoa tivesse morrido, mas para você também, porque você também tem que se aceitar. No meu caso, por exemplo, que fui também talhada das pedras do preconceito, eu não conseguia me aceitar. Eu tinha que renascer na forma de uma nova pessoa. E essa pessoa, eu sabia que ela existia bem lá no fundo, dentro da idade. Mas como fazer para que você se aceite? O processo de autoaceitação também motiva, também faz com que você se desgaste demais. Eu tentei suicídio. Eu não simplesmente, eu sou atiradora, atiro com várias armas e tudo mais, e uma arma que eu tinha herdado do meu avô, inclusive, que veio da Itália. Eu tentei me matar e, felizmente, o cartucho não deflagrou. Tá? Hoje eu guardo essa bala como um sinal de transformação, porque eu tinha que, de uma forma ou de outra, me aceitar também. Não é só as pessoas que têm dificuldade de se aceitar, mas a autoaceitação também é extremamente difícil. Você tem que lutar contra você. Ou você acha que você quer ser desprezada pela família, você quer ser desprezada pelos amigos, ninguém mais quer saber mais que você existe. Não é fácil, não é uma questão de opção. Ninguém opta para ser uma pessoa que venha a ser infeliz. Você vai optar por aquilo que te vai fazer feliz. E muitas vezes você entra em confronto consigo mesmo. Só um complemento. Se falou tanto sobre luto, sobre morte,
sobre matar, eu acredito que a transformação que a gente passa é exatamente isso mesmo. Ela está vinculada com você matar aquela pessoa que não te pertence. Então você se olha todo dia no espelho e fala: eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou assim. E aí você vai criando forças para matar aquela pessoa e dar origem ao que, a sua essência, ao que você realmente é, né? No nosso caso, mulheres. Sim, no caso, é um verdadeiro renascimento. Tá? Você se reinventa na forma como você se encontra, na sua autenticidade. Aliás, o que está acontecendo no pensamento mundial é a busca pela verdade. A própria forma como as pessoas conseguem enxergar o outro, o problema, de uma forma empática, é a busca pela verdade. E eu acho que isso é fundamental na mudança do pensamento mundial. Aproveitando um pouco do que vocês disseram, até aqui quero agradecer a sua gentileza a minha fala, na minha correção, talvez pela proximidade familiar e pela ignorância, eu tenha feito a pergunta inapropriada no contexto junto ao meu familiar. De fato, é até importante essa conversa, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre esse contexto, né? Então, para mim, na minha ignorância, a pergunta seria uma forma menos invasiva ou preconceituosa, numa visão leiga, do que ignorar o fato como acontecido. Mas é importante você fazer esclarecimento, porque eu acho que talvez muitos aqui, em algum momento, sobre alguma condição, já tenham ficado nessa situação delicada de você não saber se você pergunta ou não qual é a melhor forma de você trazer o tema. Então, é importante esse seu esclarecimento. De tudo aquilo que a gente conversou também, uma coisa que fica muito evidente é a ignorância com relação ao próprio tema. Parte aqui eu me fazendo pedir desculpas pela minha própria ignorância. Mas há outro fato também importante, que é a própria questão da curiosidade das pessoas quando há essa transição, né? E aí a minha pergunta é: em que momento essa curiosidade ela pode se tornar algo ofensivo, né? Ou seja, de que forma também a gente pode poder esse debate, acho que esse é um bom caminho, mas como também trabalhar essa questão para que o outro, na sua ignorância, não ofenda ou não crie uma situação ofensiva. Como vocês identificam? Qual é a opinião de vocês com relação a isso dentro dessa temática? Eu acho primordial é sempre vinculada com o órgão sexual. Então, assim, você se identificar como uma mulher trans, e a pessoa virar para você: mas você já fez a operação ou não? Você já fez a cirurgia de redesignação ou não? Qual a diferença se eu fiz ou não? É o meu órgão que vai definir o quão feminina ou o quão mulher eu sou? Uma mulher cis, para ela provar que ela é uma mulher, ela tem que mostrar a genitália dela em algum lugar? Então, pior ainda, quão boa profissional você é, né? Quão boa profissional você já fez a cirurgia, você já cortou, você já tirou? Então, eu acho que isso é muito invasivo, né? Porque existem uma boa parcela, não tem estudos, não tem números, mas uma boa parcela da população trans não tem o sonho de retirar o órgão. Se sentem bem com a genitália que tem. E aí eu acredito que seja muito invasivo a pessoa virar para você e falar: olha, você já cortou ou não? Né? A pessoa não se mede por um órgão. É interessante porque, na verdade, as pessoas têm realmente essa curiosidade. E você, até um certo ponto, você tem que ter uma certa tolerância, porque você sabe que as pessoas têm essa curiosidade. É lógico, como que alguém vai se transformar em alguém completamente diferente, num sexo oposto, e não restam perguntas? Como a pessoa se sente? Como ela se porta? Qual é a visão? O que ela tem na cabeça? O que passou na cabeça dela? O que passa na cabeça dela sobre essa transição? Então, é interessante porque essas pessoas, existe uma curiosidade saudável, né? Então, existem perguntas que são perniciosas, existem perguntas que são invasivas. Agora, existem perguntas
que é até interessante você elucidar sob o ponto de vista de informar mesmo, para que as pessoas tenham esse conhecimento e que repassem esse conhecimento exatamente para prevenir certos desconfortos ou certos mal-entendidos. É porque eu acredito que para boa parte da população ainda, eles têm na cabeça deles que assim, travesti é porque tem E aí quando você fala, eu sou transexual, eles já automaticamente consideram que você é operada. Então, eles vinculam muito isso. O travesti tem o órgão genital masculino e a transexual não. A transexual já é completa. Sendo que essa não é 100% da verdade. Né? Exatamente. E tem outra também. Existe um grande problema, isso tanto em âmbito empresarial como social, que é o rótulo. Sempre vão estar enxergando em você que você faz programa. Isso é horrível, é abominável. Confundirem você com alguém que não tenho nada contra quem é profissional do sexo, seja masculino, feminino, trans, o que for. Mas você tem a sua dignidade, você tem o seu respeito, você se dá o seu valor, você ganha a sua vida de forma honesta. Não há por que a pessoa começar a olhar para você com olhos como se você fosse um fetiche. Ora, isso é extremamente pernicioso às pessoas que estão transicionando, porque elas vão ser olhadas sempre como um fetiche, ou então alguém que está satisfazendo suas próprias fantasias. E não se trata disso. Eu acho que nessa questão das perguntas e da curiosidade, tem dois lados. Eu acho que a gente, enquanto pessoas, né, circulando na sociedade, conhecendo pessoas trans, eu acho que a gente, e mesmo pessoas LGBT cis, que a gente chama, né, então pessoas desse espectro de diversidade sexual que não são pessoas transgêneras, a gente tem que sempre fazer um pensamento reflexivo para nós mesmos. Então, se alguém me aparecesse com essa pergunta, nesse ambiente de trabalho, o que eu ia achar? Acho que é um pouco isso, né? A gente pensar reflexivamente. Então, essas perguntas sobre, por exemplo, órgãos genitais no ambiente de trabalho, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, é super invasivo, né? Então, é o que a gente estava falando antes aqui na mesa, né? Então, assim, cuidado com o que você vai perguntar, porque pode ser que você não tenha abertura. Agora, enquanto empresa, né? O que pode ser feito? Enquanto a empresa fazendo para conseguir ajudar. Porque é natural que as pessoas tenham curiosidade, certo? É natural que as pessoas tenham curiosidade. Então, assim, o que eu vi de exemplos que as pessoas me trouxeram, por exemplo, a empresa fazer um dia, um treinamento, um momento para conversarem sobre transgeneridades e pessoas transgêneras sem expor aquela pessoa em específico. Então, vamos falar sobre a pessoa transgênera da novela. Então, daí as pessoas podem levar as curiosidades sem apontar para ninguém em particular, sem apontar para a vida de ninguém, né? E as pessoas satisfazendo as perguntas que ela tem na cabeça, né? Sempre lembrando que é um ambiente de trabalho, que é um ambiente de respeito, né? Mas eu acho que é uma coisa que pode ser feita, por exemplo. Concordo totalmente com esse aspecto e é a melhor via de se fazer isso, na minha opinião. É como o fórum que estamos fazendo aqui. Pessoas abertas ao tema, pessoas que ajudam com a experiência que têm a esclarecer uma série de coisas. Acho que assim, a vida real, né? Então, é muito mais fácil entender de pessoas que viveram e pessoas que adquiriram essa maturidade de vir dividir a vivência. E uma das coisas, assim, eu gostei muito do seu comentário, foi o seguinte, a questão do órgão sexual. Gente, mais uma vez, o aspecto, a semântica, o entendimento é o que você se reconhece dentro da sua cabeça. Então, o importante é, se você se reconhece como mulher, se você se reconhece como homem, é o que você é. O órgão sexual, ele é indiferente. Então, eu acho que assim, vale bastante a pena dizer isso. Se o órgão sexual segue sendo masculino ou é feminino, eu acho que isso é indiferente. Mas, mais uma vez, assim, eu acho que esse fórum é muito importante para a gente esclarecer perguntas, para a gente esclarecer a vida real, a vida como ela é, de pessoas que adquiriram esse nível de maturidade. Parabéns para vocês estarem vindo aqui, essa maturidade toda, encarar
e vir aqui dividir um pouquinho da experiência. Acho que nada como isso para fazer entendimento e assim pedir para vocês. Dividam. Acho que mais importante do que só vir aqui é dividir a experiência que vocês considerarem proveitosa com a sociedade. Acho que vocês estão em nível de pós-graduação, de graduação. Acho que é importante essa parcela que teve acesso a esse nível de graduação ser multiplicadores para outras pessoas, incentivadores, enfim, ser referência como um público que tem a informação e detém isso e pode ser dividida.